Ou está numa casa cheia de pessoas que lutam por um mundo melhor. Muito obrigado pelo convite. Eu vou sentar, o microfone chega. Eu fiz com a bola. Aí eu sinto quando eu estou na sala de aula. Vou bagunçar a arrumação. Gente, ficou lindo demais. Tá até dó de tocar? Gente quebrada. Agradecer a Leia pelo convite. Leia está fazendo estágio aqui, é disciplina de gestão, então ela fez um convite e eu aceitei. Por quê? Como diz Santo Agostinho, ninguém dá um passo à frente sem a ajuda de outros. Nós, seres humanos, só nos tornamos humanos na relação com outro humano, sempre na relação com outro humano. Aproveitar e agradecer o padeiro, lá de Itália, que é um consolado que eu gosto. Então, obrigado. Eu compro para mim, compro para minha mãe também, levo para alguns lados. Como assim, gostoso. Se a gente soubesse a repercussão do nosso trabalho, o impacto que causa o padeiro fez o pão soltado. Agora imagina você na formação humana, o impacto que causa diretamente naquela criança. Eu dei aula para educação infantil um tempão. Eu lembro dar aula para criança a partir de 3 anos de filosofia. E os meninos são intensos. Eles não têm meias medidas. Eles são intensos. Eu cheguei numa festa de aniversário, eu não sabia que aquela criança estava lá. Ele pegou um arranque daquela porta até aqui e pulou em cima de mim. Tio da filosofia! E pulou. Quase que eu caí. Eu fiquei assustado. Assustado por quê? Eu não tinha feito magistério. Eu não tinha feito pedagogia. Eu era um acadêmico de filosofia. E aquele impacto. Então, nós, professores, quando fui convidado para fazer uma palestra, muito mais que uma palestra, é mais uma reflexão sobre o lugar que nós ocupamos no mundo do trabalho. Professor, o ser humano que luta. Nós lutamos pelo quê? Nós somos uma profissão que a sociedade procura romantizar constantemente as nossas ações, as nossas atividades, falando que é amor. Você não chega no Cordeiro ou de Itália e paga a sua feira com amor. Você não paga com amor. Você não chega lá na loja de móveis para comprar um colchão e paga com amor. Você paga parcelado. Porque aí não tem condições de pagar à vista. Não dá para pagar à vista. A gente parcela, chora. Parcela aí no colchão, eu estou meio torto, estou meio torta, minha coluna já não acompanha, eu tenho que agachar. Então, nós, professores, a gente luta pelo reconhecimento diário. É a única profissão que luta para ser reconhecida. O pedreiro não faz isso. O
O carpinteiro não faz isso. O eletricista não faz isso. O padeiro não faz isso. Ele não faz isso. Ele não faz. Ele não chega na escola, não tem ninguém. Ele não quer convencer ninguém do trabalho dele. Nós, todos os dias, professores, nós temos uma luta incansável para ser reconhecido pelo outro. Ser reconhecido pelo outro. E tem aquela romantização, aquela historinha. Professor, médico, engenheiro, advogado, todos passaram na mão de um professor. O professor é isso, o professor é aquilo. Perceberam tanto de direitos que nós perdemos ao longo da história? É mentira. A sociedade nos odeia. Nos odeia. Basta olhar o nosso piso salarial. Basta olhar que você precisa convencer o pai da sua atividade. Porque é a única profissão que todo mundo dá palpite. Não, professor, mas está errada, não pode ser assim, mas vamos fazer isso com o meu filho, E nós temos um tempo que os pais têm medo dos filhos e nós temos medo dos alunos. Será que isso vai configurar assédio? Será que vai dar problema? Será que eu estou ferindo tal legislação? Aí nós, professores, lutamos para não adoecer. Nós lutamos para não adoecer. Nós lutamos. Nós lutamos para ser reconhecido enquanto uma profissão. Aí vem romantizando o nosso trabalho e falando que nós somos educadores. Educador qualquer um é. Qualquer um é. Qualquer um educa. Tanto que tem educação formal, educação informal, educação não formal. Tem vários tipos de educação. Nós somos profissionais da educação. Professor. Concursado, CLT. A maior luta nossa é ser reconhecido, validado pela sociedade enquanto profissional. Um profissional que professa um saber, um ofício. Nossas atividades, em momento algum, ela é filantrópica. Deixa de vir trabalhar, vai cortar seu ponto. Não atinge as metas, você não vai ser bem avaliado. Alguém vai chamar você para conversar. E para começar alguma coisa, porque você não atingiu aquela meta. Vai ter o sair amanhã, não é? A gente vai saber se o cachorro vai beber água, barriga para cima ou não. A culpa vai quem? No professor. Porque o professor também tem que lutar diariamente com as questões sociais. Aquele menino que não comeu, aquele menino que não veio à aula. O professor luta diariamente para ser professor, para não ser assistente social, para não ser psicólogo, para não ser a mãe, para não ser o pai, para não ser o tio. Ele luta para ser professor. Só que a sala de aula não é somente 4 paredes. Não é. O que a sala de aula não é 4 paredes. O que a sala de aula não é um local físico. Não é. Vamos falar um pouco mais à frente sobre isso. Então, por que nós fazemos tudo o que nós fazemos? E como nós fazemos? Porque ensinar ainda é um ato de coragem. É um ato de rebeldia. É um ato de subverter. Nós somos seres subversivos. Ele vai submeter, de contrair o sistema. Apesar disso, eu tenho coragem. É lutar todos os dias, acreditando que cada semente plantada um dia irá florescer. Vocês conhecem muito bem a parábola do semeador. Não conhecem? Conhecem a parábola? Todos conhecem?
Todos conhecem. Já escutaram. E já escutaram também onde é que a gente coloca a lâmpada, né? A lamparina. Coloca debaixo da mesa? É sempre sobre a mesa. É sempre sobre a mesa. E nós acreditamos no nosso trabalho. Nós lutamos. Hoje, eu como professor de filosofia, quando eu olho um grupo, uma plateia como essa, eu não vejo pessoas que ocupam um cargo. Eu não vejo professores. O que eu vejo? Eu vejo um ser humano. Cada um ser humano. Que carrega uma história familiar, uma história de um local geográfico, uma história de sonhos, de esperanças, de frustrações. Eu vejo um ser humano, com todas as suas dores, sonhos e uma força imensa para acordar todos os dias e fazer o trabalho que tem que ser feito. Apesar de. É sempre apesar de. Eu ainda dou conta. E antes de ser professor, nós somos um ser humano. Eu lembro que eu trabalhava numa escola, lá em Montes Claros. E a gente brincava, nós professores, o professor trabalhava assim, de manhã, tarde, de noite, dava 60 horas semanais. A gente falava assim, mas a gente só consegue ter consciência que nós estamos vivos na hora que vamos tomar um banho. Só quando está tomando. Ninguém te chama quando você está tomando banho. E se chamar, você daí finge que não escuta. Porque a porta está fechada, o chuveiro está ligado. E alguns até tem um chuveiro e senta no vaso e pergunta: que desgraça, meu Deus. Eu preciso de um tempo para mim. E a água do chuveiro correu. Eu preciso só de 5 minutos para mim. Para você ainda sentir que é gente. Para eu sentir que sou gente. Antes de ser professor, nós somos gente. E tem dias bons e dias ruins, alegres, outros dias tristes. Mas tem algo que nunca falta. É o desejo de ver o mundo e o outro crescer. Tem uma história da mitologia grega, chama o mito de Pandora. Pandora era uma mulher muito bonita. E ela estava trazendo uma caixa para cá. Uma caixa. Do planeta Terra, para os humanos. A curiosidade dela foi tanta que ela abriu a caixa, mas disseram a ela: não abre a caixa. E ela abre a caixa. Todos os males saem dessa caixa. Ela louca, alucinada, pula e fecha a caixa. E consegue reter aquilo que não nos deixa sucumbir aos males do dia a dia: a esperança. A esperança é que nos move. O professor é um ser humano que luta por um dia melhor. Porque se a gente não fizer isso, não vai existir mais sociedade. Porque todo dia nós lutamos contra a barbárie da dopamina, contra a barbárie do imediatismo, contra a barbárie do clique. O tempo do clique. Leva tempo para aprender matemática. Leva tempo para ser alfabetizado. E a rede social é rapidinho. Nós também lutamos contra esse tempo. O tempo da aprendizagem, ele é moroso, ele é custoso, ele requer repetição. E uma repetição atrás de outra repetição com aperfeiçoamento. Nós também lutamos com isso. Outra geração.
Uma geração imediatista. Para agora, para ontem, não tenho tempo, não posso, é chato. E nós também, professores, também hoje lutamos contra a aula show. Só que ela é chata. Ela é chata, professor. Nossa, essa aula é tão chata. O que é uma aula não chata? O que é uma aula não chata? Quer que a sala de aula se transforme num programa de auditório? Vocês são profissionais da educação. Todos vocês passaram por uma formação na disciplina de metodologia disso, metodologia da matemática, metodologia da língua portuguesa, metodologia da geografia. Vocês aprenderam métodos. E eu tenho que lutar para não cair nas distrações. Nas distrações. A pessoa fala que é chata. Então o que é uma aula não chata? Para pensar. Como é que eu poderia aprender frações? Como é que eu poderia aprender a escrever se não for escrevendo? Como é que eu vou aprender a ler um texto sem ler um texto? Então, o professor, a sala de aula, é uma extensão do que nós temos lá fora. Mas a sala de aula também é uma extensão do coração do professor também. Olha que conflito que é a sala de aula. Ao mesmo tempo que é uma extensão, uma síntese, um microsistema, um micro-organismo da sociedade, mas também é o meu coração que está lá. Porque eu estou formando seres humanos. E cada estudante é um universo. E o professor tenta alcançar a todos. Numa turma de 25, numa turma de 30, nós lutamos para que todos sejam alfabetizados. E todos aprendam o conteúdo. Esse é o trabalho do professor. Uma luta diária. Uma luta. Aí a luta começa cedo. No planejar, no corrigir, adaptar, acolher, improvisar. Improvisar. O que eu vou fazer agora? Tem coisas que nós lidar com o inesperado. Você está lá na sala de aula muito bem, e levanta e dá um chute no outro. Como é que você relaciona? Como é que você vai mediar aquilo, aquele fato? Ensinar exige mais do que conhecimento. Exige empatia, criatividade, paciência e disciplina. E se não tiver paciência e disciplina, a gente não consegue. Você sabe disso mais que eu. Você sabe disso. Nós lutamos com as turmas lotadas, com falta de estrutura e o desinteresse. Você tem que entrar no coração daquela criança e trazer ela para a aprendizagem. Você tem que tocar o íntimo dela. Aí o professor tem que lutar para entrar no coração daquela criança e trazer para você. Porque os alunos, eles também têm uma realidade social complexa, assim como nós temos. E o professor está na sala de aula e está pensando, como está meu filho na escola? Além de ser meu filho, é também um aluno, como é que ele está lá? A expectativa dos pais, da família, dos gestores, a expectativa do Banco Internacional, das avaliações. Mesmo quando o exame bate, o professor continua, porque ele sabe, o aluno precisa ler. A gente também faz esse trabalho de luta constante. Aquele dia, eu não vou mais para a escola. Eu vou largar esse negócio de ser professor. Vou parar com isso. Quem é que nunca teve esse sentimento?
Mas depois do desânimo, você luta contra o desânimo e vai. Porque a esperança move. A gente luta pelos desafios sociais. Qual é esse desafio? A desvalorização da carreira. Nós, professores, principalmente a educação infantil, fundamental, 1, tem que aposentar de 50 anos. Depois, não tem corpo que aguenta, não tem corpo para agachar, para levantar braço. Principalmente o professor compensador que trabalhou 25 anos tentando. As cordas vocais. Pega o 30 anos falando. Não faz isso? Um professor compensador, ele tem que se desdobrar. É ou não é? Ele dá carta com gente. Imagina fazer isso. Não, mas é muita idade. Você aguenta. E a voz vai para onde? Luta pela desvalorização. A gente luta pela valorização da carreira. A gente luta por salário. Luta por plano de carreira. Luta pelo reconhecimento mínimo. Que o que eu estou ensinando é importante. E a gente luta para ele não comparar a nossa aula a uma propaganda de sabão em pó ou de máquina de lavar. Que é muito mais atraente para ele que as nossas aulas. Ou o vídeo do Instagram. Ou seja, a exigência de cada vez mais. A gente luta contra o cansaço, ansiedade, a dificuldade de equilibrar a vida pessoal e profissional e o peso que tem que dar conta de tudo. A gente não precisa dar conta de tudo. A gente pode deparar com os nossos limites. E é importante encontrar os nossos limites. E o professor tem que lutar. Acho que a maior luta do professor, quando eu digo professor, eu estou dizendo professora, é aprender a dizer não. Não. Eu não posso. Eu não consigo. Eu não posso. Eu não consigo. Vocês que estão há 30 anos na educação, vocês já sabem que vocês fazem menos hoje administrar aula. Vocês fazem muito mais trabalho burocrático que administrar aula. Já perceberam isso? Ao longo do tempo, mas você faz tantas outras atividades e ministrar aula que te deixou com aquela falazinha bonitinha. Me ajuda aqui é uma ajuda. Local de trabalho não tem ajuda, é trabalho. São atribuições. Local de trabalho tem atribuições. Tem contrato. O professor também precisa de contrato. Não precisa lutar pelo contrato. Porque ninguém ensina bem quando está exausto. E a sala de aula é o único lugar onde o futuro começa todos os dias. Lembra que eu falei? A sala de aula não é só um aglomerado de pessoas. Não é só tijolos, uma alvenaria. A sala de aula é o lugar onde o futuro começa todos os dias. Todos os dias. E quando os professores, mesmo sem forças, ainda entram em sala de aula, isso é uma luta. Foi um prazer estar com vocês.